E aí, galera, beleza? Hoje eu voltei a correr e voltar a correr é muito mais humilhante do que você começar a correr. Eu corri 10 minutos e foi 1 quilômetro que eu corri. Mas enfim, esses dias eu tava me comparando muito. Tava me comparando legal. Com algumas pessoas do audiovisual, enfim, com algumas pessoas com a quantidade de X de cliente, estilo de cliente. E a Jéssica é uma pessoa que, tipo assim, pega no meu pé de uma forma muito boa pra eu voltar a lembrar e agradecer. E engraçado, ao mesmo tempo, nesse tempo de comparação, é um tempo que eu também tô agradecendo muito, sabe? Esses dias tem sido uma pegada bem diferente. A gente tem agradecido bastante porque muita coisa mudou na nossa vida desde o tempo quando a gente morou no Rio, né? A gente sempre sonhou, desde que a gente casou, vai fazer 2 anos de casamento, já em ter um sofá. E esse mês, eu acho que eu não postei aqui, a gente ganhou esse sofá. A gente ganhou não, né? Permutinha daquele jeito. A gente pegou esse sofá. E quando a gente pegou esse sofá, foi uma realização muito grande pra gente. Pode ser pouco para algumas pessoas, mas pra gente é uma realização muito grande. E a gente conquistou esse sofá, tanto que eu editava no quarto da minha filha. Eu já não edito mais lá, eu só edito nesse sofá. Eu peguei aqui 2 horas, fiquei editando um vídeo. E é muito confortável, mas enfim, eu sou muito grato por isso, sabe? E entrando nesse assunto de gratidão, a gente começou a agradecer por muitas coisas. Pelo nosso casamento, a gente está numa fase maravilhosa. A nossa filha, apesar de estar numa fase onde está chorando muito, mas a gente está sendo muito grato pela família que Deus deu pra gente, sabe? E nessas pequenas ações de gratidão, de agradecer pelos clientes que eu tenho, de agradecer pelos equipamentos que eu conquistei, isso me ajuda a parar de me comparar com as outras pessoas, sabe? Eu acho que esse é o poder da gratidão. A gratidão te ajuda a parar de se comparar, parar de... Enfim, vocês me entenderam. E, cara, é muito fácil a gente parar a nossa mente e começar a se comparar com outras pessoas só porque as outras pessoas têm alguns equipamentos a mais, enfim. E a minha esposa me falou uma parada que a gente sempre conversa sobre isso, mas é muito engraçado você lembrar um ao outro, né? Cada pessoa tem a sua medida. Então, a pessoa pode ser mais nova que eu, ou pode ser mais velha que eu, enfim, ter muito mais ou ter muito menos, mas aquela pessoa tem uma medida. E com medida, eu digo história, eu digo o peso que essa pessoa carrega. Pode ter outra pessoa com 20 anos que não é pai, que não é casado, então talvez seja até mais fácil de conquistar mais coisas em relação ao equipamento no audiovisual, ou talvez não, ou talvez eu esteja melhor que outra pessoa, apesar de ser pai, casado, enfim. Cada pessoa tem a sua medida. Então, quando a gente para ficar pensando na medida de outra pessoa, na história dessa outra pessoa, no que os equipamentos que ela tem, a gente esquece do que essa pessoa passou. Porque a gente não viu, a gente não sabe o que essa pessoa está vivendo para conquistar aquilo. Pode ser fácil, pode ser difícil, enfim. Mas a questão é que quando a gente para olhar para o outro, a gente esquece da gente. E se isso permanecer por muito tempo, a gente desanima e a gente pode até desistir. Então, quantas histórias tem de pessoas que pararam no meio do caminho porque olharam para tal pessoa que tem mais coisas do que ela e estagnou? Apesar da pessoa ter mais coisas do que ela, se ela estagnar, ela que vai se lascar. É algo que é comum. É algo muito comum você se comparar. Então, eu estava passando por esses dias, esse conflito de se comparar e começar a agradecer. Enfim, espero que eu tenha ajudado alguém nesse vídeo. Eu sou o João Filme, videomaker e editor. Então, tamo junto.